Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 16 a 21. E lhes proferiu uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si, mas não é rico para com Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, pedimos que o Senhor Deus nos abençoe neste momento, Pai, que vamos estudá-la, Senhor Deus. Precisamos mais e mais aprender de Ti, Senhor. Precisamos praticar, ó Deus, os Teus ensinamentos, e que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer para isso, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para você colocar o slide. Hã? Ah, tá. Mas você pode colocar o slide, não consegue? Por aí, direto? E se você conseguir colocar na televisão também. Desculpa, irmãos, é que hoje o computador não queria ligar, os programas não queriam funcionar, então essas coisas acontecem. O tema que eu vou me propor falar hoje é economia. E já adianto que economia é muito mais do que falar sobre dinheiro. É algo que envolve toda a nossa vida. A Bíblia fala, né? Sobre não andeis ansiosos pela vossa vida, com que haveis de comer, beber, vestir. É economia, mas ao mesmo tempo faz parte da nossa vida e das coisas que nós estamos e temos que fazer. Você, se ainda tem a Bíblia aberta, volte-se para ela. Se não tem, abra por favor. Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Todo esse capítulo, ele traz ensinamentos muito importantes. E a maior parte desse capítulo vai falar sobre essa questão da economia, a questão da avareza, a questão do dinheiro. Vamos passar bem rapidinho, só até o verso 34. Não vou ler, mas aqui lá no início aparece que tem uma multidão com Jesus, e Jesus fala para os seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ele dá algumas instruções, tanto que o título aqui, né, fermento dos fariseus e algumas admoestações, que é o título daqui do capítulo 12, ele vai falar um pouquinho sobre essa questão do comportamento dos seus discípulos. E ele fala aqui a respeito do medo. Aparentemente, eles poderiam ser questionados, ser julgados, e diante desse julgamento, eles estariam em uma situação difícil. E Deus, aqui Jesus diz: não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Não temais. E aqui ele já entra com esse tema, irmãos, a questão das finanças, a questão do dinheiro, porque qual é o bem, digamos assim, mais precioso que mais nós tememos? É a nossa própria vida. E se Jesus disse que você não deve temer nem se alguém tirar a sua vida, o que mais que a gente precisa temer, né? A saúde é tudo. A gente fala tanto de dinheiro, mas se a gente fica doente, a gente daria todo o dinheiro que a gente tem, que a gente não tem, para ter saúde.
E ele diz: não temais. Por que não temais? E aí ele vai trazer já essa ideia que depois ele vai discorrer melhor a partir do verso 22 sobre a ansiedade. Ele diz: até os cabelos da vossa cabeça estão contados, bem mais valeis que muitos pardais. Ele já antecipa o que ele vai falar daqui a pouco. E diz que nós, no lugar de temer esta questão de alguém que pode nos matar, de alguém que pode nos julgar, ele diz: temei a Deus. Nós devemos temer a Deus. E é uma palavra dura aqui, né? Ele fala que nós devemos temer a Deus. Aqui o verso 5: eu, porém, vos mostrareis a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. A gente tem tantas preocupações nessa vida, materiais, e aqui já começa a ideia de Jesus. O quanto vocês temem a respeito da vida espiritual de vocês. Basta ter uma dificuldade financeira, nós começamos a tentar inventar coisas para ganhar dinheiro, ou para conseguir sobreviver, ou para manter determinado luxo. Mas e quando nós temos algum problema espiritual, o que nós fazemos? Muitas vezes nós nos afastamos mais de Deus. Nós não nos preocupamos tanto como se falta um pão. Parece um absurdo faltar um pão na nossa casa. Mas se faltar Jesus, não tem problema não. Depois a gente pega esse Jesus aí, né? Jesus é bondoso. Queremos riquezas, mas somos ricos espiritualmente. É isso que Jesus vai trazer aqui, a ideia, o quanto nós somos ricos. Nessa ideia de não temer, ele ainda diz no verso 12, se eles estivessem diante de algum tribunal, de alguma resposta, de alguma situação, o Espírito Santo vai ensinar o que vocês têm que falar, a decisão que vocês têm que tomar. Nós vamos temer pela vida antecipadamente. Se nós estamos com Deus, Ele vai nos dirigir o caminho, Ele vai nos proteger diante das situações. E aí, curiosamente, no meio dessa conversa de Jesus com seus discípulos, aparece alguém no meio da multidão e diz: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus está falando que a gente nem tem que se preocupar nem com a própria vida, o homem está preocupado em repartir herança. 2 irmãos brigando por causa de herança, né? Quase não acontece isso, né? E aqui Jesus fala: quem sou eu para ser juiz de você? E aí ele vai tocar no assunto. Guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí entra o texto que nós lemos, que é, digamos assim, uma parábola bem conhecida para nós. A parábola que fala de um homem rico. Qual que é o problema dele? Não tem onde guardar tanta riqueza. E aí ele diz: vou construir celeiros maiores para recolher o meu produto e todos os bens. Até que não tem nada errado. Deus te abençoou, comprou uma propriedade, te deu dinheiro, compre 2, sim, compre. Mas olha o que acontece e olha o absurdo que esse homem fala no verso 19. E assim direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe, regala-te. E é fácil acusar esse homem, mas muitas vezes fazemos parecido, talvez não na mesma intensidade, na quantidade de dinheiro desse homem, mas muitas vezes fazemos parecido porque nós estamos fracos, a nossa alma está carente. Vai lá, compra um negócio novo, aí eu vou descansar, aí eu vou sentir aquele prazer. Ou quando acontece alguma coisa relacionada a dinheiro, a uma promoção,
Ai, agora estou bem, graças a Deus, estou bem, tranquilo. Não estou dizendo que nós não temos que nos alegrar com conquistas, com dinheiro, mas nós não podemos confundir essa alegria do sustento com algo que sustente a nossa alma. A minha alma está farta. Ele falou claramente. Talvez a gente não tenha coragem de dizer, mas eu estou até melhor. Parece que a minha alma está melhor. Estou em paz. É dinheiro que dá paz para a gente? Que engano, né? E qual que foi a sequência aqui? Disse Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Ou seja, você tem preparado celeiros, mas o que você está preparando em relação à sua vida espiritual? Você tem corrido atrás do trabalho, do emprego? Tem comprado? Não falta nada? Tem uma roupa nova, uma nova moda? Você já está lá. Nós vivemos assim, irmãos, muitas situações, queremos ter o melhor, queremos estar acompanhando o mundo, mas nós não podemos fazer isso em detrimento da nossa fé, da nossa vida espiritual. Quem entesoura para si mesmo não é rico para com Deus, não confunda. Para ser rico para com Deus, temos que buscar o reino de Deus. De 22 a 34 também é um texto bem conhecido que fala sobre a ansiedade. Por isso não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Se Deus sustenta as aves, se Deus veste a erva do campo, nós que somos muito mais importantes, seremos sustentados. Então não devemos andar ansiosos. Que essa ansiedade, ela está relacionada ao foco que nós damos às coisas materiais. E assim nós esquecemos das demais. Verso 30 deixa bem claro que os gentios que pensam assim, o mundo que procura essas coisas, nós não devemos andar ansiosos por essas coisas. Sabemos o que é o verdadeiro e maior tesouro, que é o reino dos céus. Verso 31, buscar antes de tudo o seu reino, e essas coisas serão acrescentadas. O vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Olha que presente que nós temos. Ele termina essa parte dizendo: onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que bênção, né? Vivemos em uma sociedade em que a ganância impera. E o que devemos fazer? Buscai em primeiro lugar, é o primeiro slide, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vivemos em uma sociedade onde o desejo pelas coisas materiais estão aí. O que deve estar no nosso coração? Ame o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ame o seu próximo como a ti mesmo. O foco da nossa vida deve estar no Senhor. A gente poderia dizer, né, que nós estamos vivendo em tantas dificuldades, em tantos aumentos de preços, impostos, e nós às vezes culpamos essas coisas todas para as nossas dificuldades financeiras. Mas nós sabemos muito bem que a questão não se trata em comprar ou não comprar uma coisa. A questão aqui é o quanto nós realmente necessitamos dessas coisas. Cada vez mais aquilo que a gente poderia chamar de supérfluo virou necessidade. Cada vez mais nós nos acostumamos com algumas coisas mais caras,
Nós acostumamos pagar e as pessoas acostumaram a explorar. Eu não quero demorar muito aqui, mas se a gente começa a falar como o comércio está agindo, cada vez mais abusando e usando essa questão da oferta e da procura, como as táticas, né, elas estão cada vez mais ardilosas. Começa um serviço baratinho, né, uma Netflix de R$10, ali você acostuma, aí o dia que você não pode ficar mais sem ela, ela vira 44. Um dia eu vi uma pessoa falando que se o seu estacionamento, ele deu um exemplo, se o seu estacionamento está sempre lotado, você está errado, você não é um bom gerente. O que ele quis dizer com isso? Que está sempre lotado é porque está barato, aumenta o preço, que as pessoas vão também do mesmo jeito. Então é assim que o mundo está, aumenta o preço, quando tem gente pagando, aumenta o preço. E aquele produto desejado, se ele é desejado, qual que é o preço dele? Não é caro, porque ele é desejado. Se eu desejo, eu pago o que for. É curioso isso, porque às vezes a gente vê uma pessoa comprando uma coisa e você fala, mas absurdo, gastou um dinheiro nisso, eu nunca compraria isso. Mas ele também nunca compraria alguma coisa que você também gastou, que você compra. As nossas compras são diferentes, né? Se um dia a gente sentar junto e falar, não, o que eu compro? Eu compro isso, eu gasto com aquilo e tal. São diferentes. Porque muitas vezes não são necessidades, são desejos. São coisas que passaram na nossa mente como uma necessidade urgente e que eu vou tirar, não sei de onde, mas eu vou comprar. Nós devemos nos lembrar que a nossa vida financeira deve ser organizada, principalmente porque nós somos cristãos. E, além da questão dessa organização, a questão está em sempre estar analisando o quanto eu estou colocando o meu coração nessas coisas todas que são compráveis. No comer, no beber, no vestir, engloba tudo. Ansioso por isso, buscando essas coisas mais do que qualquer outra. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Não adianta a gente pensar, mas eu só quero ter um padrão tal de vida. Esse padrão nunca vai existir, porque quando você chegar nele, você vai querer o próximo. E cada vez mais se torna difícil, porque quanto mais a gente experimenta das coisas, né, boas, mais nós ficamos enjoados, mais nós ficamos, digamos assim, refinados, né? Chique. Eu não quero usar coisa mais baratinha. A gente estava brincando hoje, estava comendo uns chocolates lá em casa da Americana. Aí eu falei, gente, mas a gente comprava esse chocolate, era tão gostoso, agora a gente para comer uns Cacau Show de vez em quando, agora esse chocolate lá ficou ruim. Por quê? Porque a gente vai acostumando com o sabor, com a cor, o outro fica ruim. E assim, qualquer coisa que a gente faça nessa sociedade de consumo, é difícil voltar. Só que, no estágio que você parou, também não está melhor, não está bom. Você está insatisfeito ali. Você quer algo melhor. Estão entendendo? Isso acontece com a gente. Sempre acontece com a gente. Porque quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente. Agora, quando a gente não coloca amor nas coisas, a gente sabe experimentar daquilo que tem mais sabor, daquilo que é mais simples. A gente se alegra, né, indo num lugar talvez mais requintado, mas também se alegra comendo aquele pastel na feira, né? Acho que até na feira o pastel deve estar caro, não sei nem mais. Está difícil a vida, não? Diz que o café está caro, né, Marcos? Então, acabou, gente. Pão e água. Mas o pão e água é bom, né? Eu comprei umas bolachinhas lá, eu comi as comidas. Uma bolachinha ruim, viu?
Aí eu falo, aquela hora que eu estou com bastante fome é a hora que eu pego lá, abro a caixinha lá e como umas duas lá, molho no café lá. A bolachinha é ruim, né? Mas está quase acabando. Então, a brincadeira é ruim? Não. Naquele momento ela é boa, é que a gente corrompe até o nosso paladar. Está corrompido, cheio de açúcar, cheio de sabores que são sedutores também, né? Que levam o nosso cérebro a ter experiências. Está difícil. Dentro do texto que nós lemos, eu vou falar algumas coisas. Uma das coisas que Jesus falou que precisam ficar sempre marcadas para nós é Lucas 12:15. A vida do homem não consiste na quantidade de seus bens. Isso aqui é uma grande realidade, mas a gente não acredita nisso. Eu sempre cito o exemplo de que você é perguntado, como é que está o filho, como é que está? Ah, está bem, está no emprego novo, agora está ganhando bem, comprou um carro, fez isso. Aí a sua filha, passou na faculdade, agora é doutora. Relacionamos. Agora, se o filho está desempregado, a gente fala, está bem. Muda de assunto, né? Só que nós esquecemos que o estar bem ou não estar bem está muito mais relacionado à nossa vida espiritual, ou está relacionada do que a material. Porque se a gente está bem com Deus, estando com muito ou com pouco dinheiro, nós estamos bem. Essa semana de oração eu não falei nada não, mas o Reginaldo falou, o Pedro falou, e estava tudo nessa mensagem aqui. A Ludiane também no começo da semana, pena que poucos vieram, mas está tudo relacionado a esse tema. Estar bem não se refere à nossa aparência. Olha o que diz 1 Timóteo 6, verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Grande fonte de lucro. Quem não quer grande fonte de lucro? Está cheio de vídeo aí, ensinar a ganhar dinheiro, lucrar, trabalhar pouco e ganhar muito, né? Tudo mentiroso, né? Geralmente tem uma pirâmide ali, como alguns vão ganhar, o resto vão pagar para os que estão ganhando. Mas aqui é uma verdade de Deus para nós, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. É a vitória espiritual da segunda-feira, da terça. Sabe que uma frase que eu parei de falar, a gente sempre fala, eu vou vencer. Estou meio pentecostal. Agora eu falei, eu venci. Eu venci. Porque sempre no futuro eu vou vencer. Eu venci. E quando vem sobre mim um desafio, não, eu não vou cair nesse desafio porque eu venci. Eu estou com Jesus. E a gente pode enriquecer tanto, irmãos, com a palavra, com a vida que Deus nos dá. Nada temos trazido nesse mundo e nada vamos levar desse mundo. É na sequência aqui de 1 Timóteo 6. Quem quer enriquecer vai ter grandes problemas. Olha o verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Falei hoje cedo, em que nós nos transformamos quando nós somos atingidos, ou como uma oportunidade surge. Quantas vezes nós somos abençoados financeiramente e nos transformamos em pessoas que amam o dinheiro, que só quer saber de viver para desfrutar esse dinheiro, o descanso, o lazer. Não temos mais tempo para Deus, para as coisas de Deus. O verso 8 também dessa passagem, ele diz, tendo sustento com que nos vestir. É um alerta aqui sobre a questão das necessidades, né? O que nós realmente precisamos
financeiramente é muito básico. Mas se nós queremos lucro, nós devemos buscar as coisas do Senhor. Olha o verso 11 na sequência aí. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, ou seja, do desejo de ficar rico. O problema não é o rico, o problema é o amor, é o desejo que se mostra como uma adoração às coisas materiais. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. Tome posse da vida eterna. Eu disse no início que o tema finanças não é só sobre o dinheiro, é muito mais sobre isso, é sobre questão de confiança, de testemunho, de adoração. O nosso relacionamento com as finanças, com o dinheiro, vai afetar o nosso testemunho. Não dá para esconder, irmãos, uma pessoa avarenta. Essa palavra parece forte, né? Mas alguém que vive para o trabalho, que vive no sentido de que só valoriza as coisas materiais, é avarento. Questão de confiança. Se nós estamos tão preocupados com o dinheiro, nós estamos mostrando que a busca pelo sustento, o nosso trabalho, parece que é mais importante do que o sustento que vem de Deus. Eu confio na minha profissão, eu sei ganhar dinheiro. Parece que nem precisa de Deus então. E se nós perdemos dinheiro e nós ficamos desesperados, você está demonstrando que você não confia em Deus, porque Deus disse que sustenta as aves, sustenta as ervas. Nós somos mais importantes, por que Ele não vai nos sustentar? Olha a passagem de Filipenses 4,19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. É o Deus que supre todas as necessidades. Hebreus 13:5 também fala isso. Primeiro ele fala, contentai-vos com as coisas que tendes. Mas por quê? É como se Deus estivesse falando, fique contente com pouco mesmo. Não, ele não está falando isso. Ele está falando, contentai-vos com o que você tem. Eu falei há pouco que a pessoa pode ser rica e não é por isso que ela vai se contentar. É o contrário, quanto mais rico, mais descontente. Você vê mais gente brigando lá na fila do aeroporto do que da rodoviária, né? Ele está mais conformadinho lá. Por que nós devemos nos contentar aonde nós estamos? Porque Deus diz, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ai, que bênção! Para que tem que ficar ansioso? Deus vai suprir as nossas necessidades. Então ele fala que a avareza é algo muito sério. Paulo chama de idolatria, Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Olha que bolo, no bolo do que está aí a questão da avareza? Está junto de prostituição, de impureza, de paixão, de desejos malignos. E ainda parece que há um agravante. A avareza, que é idolatria. Podemos dizer, eu não sou como uma prostituta, eu não sou como alguém que vive aí as impurezas desse mundo. Mas se eu sou alguém avarento, que eu só penso no dinheiro, que eu já acordo pensando no que eu preciso comprar, eu posso estar muito pior do que alguém que está vivendo na impureza. Eu posso estar vivendo na idolatria. Eu posso estar vivendo nesse desejo de satisfazer o meu eu.
Nós devemos viver para Deus, não importando mais com a nossa vida, mas em primeiro lugar, importando com Deus, com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Jesus chama o rico do texto de louco. Ele, durante a sua vida, dedicou-se às riquezas materiais e iria morrer naquela noite. Irmãos, quantos anos você tem? Quanto tempo você tem dedicado da sua vida para as coisas do Senhor? Quanto tempo nós temos dedicado as nossas vidas para as coisas desse mundo? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque com certeza todos nós pecamos em alguma situação aqui. A loucura é acumular riquezas terrenas sem ser rico para Deus. Quanto tempo nós trabalhamos, nós buscamos as coisas desse mundo? Quanto tempo nós gastamos na semana buscando as coisas de Deus? Eu não estou nem falando de vir à igreja somente, mas no tempo que a gente chega em casa, do trabalho, a primeira coisa que vai fazer é deitar no sofá, assistir a Netflix de R$44, né? Não. A primeira coisa que a gente vai fazer é descansar um pouquinho, estudar a Bíblia, fazer um culto doméstico, falar com Deus, ouvir um cântico, né? Se você toca um instrumento, tocar uma música, falar com Deus de novo. Agora, se nós só pensamos nas coisas materiais, estamos aí preocupados com a dificuldade de pagar as dívidas, pensando em arrumar mais 1 ou 2 ou 3 empregos, né? Trabalha de tarde, trabalha de noite, trabalha lá no computador tal hora. Temos que tomar cuidado com isso, porque tudo que nós adquirimos nesse mundo vai ficar aqui. Não levamos nada. A vida do homem não consiste nos seus bens. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nada disso vai ser levado. Que Deus assim nos abençoe. Quero deixar por último esse versículo de Filipenses 4,19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Que nós possamos orar, que nós possamos colocar o nosso coração em sintonia e vencemos a ansiedade através da confiança em Deus. É o que Deus fala, que nós devemos confiar que Ele conhece a nossa vida, cuida de nós. Vamos ficar em pé? Vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos ajude, pois nós sabemos que precisamos do sustento material, Deus. Precisamos de comer, precisamos de beber, nos vestir, precisamos, ó Deus, de nos locomover, mas que, ó Deus, nós aprendamos a ter contentamento, Deus, a viver de acordo com aquilo que o Senhor Deus nos dá dia a dia, com contentamento. Significa que nós não devemos ficar tristes, decepcionados, ansiosos, devido àquilo que nós queremos, mas não possuímos. O Senhor Deus nos dê condições de entender a necessidade de economizar, ó Deus, a necessidade de doar para as pessoas, de dar o nosso dízimo, e de estarmos administrando bem as finanças, ó Deus. Acima de tudo, ó Pai, limpa o nosso coração, para que nós não sejamos como esse mundo, atraídos a tantas coisas que brilham, que são caras, que não valem, não têm valor, mas que o Senhor molde o nosso desejo, para que não estejamos assim buscando essas coisas dia a dia. Calma o nosso coração, ó Pai, diante da situação
desse nosso país, do mundo, diante da dificuldade mesmo, ó Deus, dos baixos salários, mas que o Senhor Deus venha nos abençoar, Deus, e nos fortalecer, e que o único adorado seja o Senhor na nossa vida, e que no lugar de buscarmos as riquezas, que possamos estar buscando o reino dos céus. Ó Deus amado, fonte de lucro é a piedade. Essa piedade deve ser buscada por nós, Deus. Piedade numa vida de amor, numa vida de submissão ao Senhor, uma vida de estudo da Tua palavra, de oração, Deus, de respeito. Que nós não estejamos temendo o homem, que pode tirar até a nossa vida, mas que nós estejamos temendo ao Senhor, que não só pode tirar a nossa vida, mas pode enviar para o inferno aquele que não é do Senhor, Deus. Fala aos nossos corações, oramos em nome de Jesus. Amém.